aí, gente, tudo bem? Eu sou o nutricionista Guilherme Miziara e hoje eu vim falar sobre um assunto que às vezes é bem polêmico, que é sobre a questão do que você pode comer, o que você vai comer antes de dormir. Primeiramente, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos para fortalecer o trabalho e para mim saber que você está gostando das minhas dicas, tá bom? Bom, primeira coisa, a gente tem que considerar alguns fatores importantes, que é muito mais importante dizer que a dieta sempre vai funcionar como um todo, tá? Não é só o fato que você vai comer antes de dormir ou que você come pela manhã que vai fazer o seu objetivo chegar. Não, mas sim como um total. Tudo sempre a gente vê como um todo. Mas existem alguns cenários diferentes, de acordo principalmente com o assunto do vídeo hoje, que é o comer antes de dormir. Então existem alguns pontos diferentes que a gente vai trabalhar hoje, tá? A base da nossa dieta é sempre importante que a gente precisa calcular a quantidade de macronutrientes e, consequentemente, a gente vai calcular a quantidade de calorias. E isso é para os indivíduos saudáveis. Então, o pilar, a base, é esse ponto. Mas, lógico, pacientes com algumas patologias específicas, a gente deve olhar com outros olhos. Por exemplo, um paciente renal, se ele tomar um suco de laranja, ele precisa bater o carboidrato, mas se ele tomar um suco de laranja, ele pode acabar piorando o seu cenário da sua patologia. Então, isso para indivíduos saudáveis. Bom, eu sempre digo aqui, e isso é muito claro, eu falo em quase todos os vídeos, que cada indivíduo vai ter uma resposta, vai se adaptar melhor em cada método. Então, não existe um melhor método. Sempre existe o melhor para adaptar ao seu dia a dia, ao seu habitual, ao seu corpo, ao seu metabolismo, tá? Então, a gente pode falar, por exemplo, que tem alguns indivíduos que comem antes de dormir e apresentam casos de insônia, arritmia cardíaca, estômago pesado, refluxo, azia, queimação. Então esse indivíduo não consegue comer uma grande quantidade. Então é muito legal a gente fazer uma refeição sólida, leve ou até mesmo líquida, tá? Dependendo do caso, a líquida ainda é a melhor opção para fazer uma refeição antes de dormir. Agora, tem outro indivíduo que não consegue dormir de estômago vazio. Tem outros sintomas, fica pensando na comida, realmente não consegue dormir, fica virando de um lado para o outro por estômago vazio. Então você pode fazer uma refeição sólida que não atrapalhe o seu sono, então não tem problema nenhum, tá? E a gente tem também a refeição pastosa, que é uma intermediária entre ambos. Então, o mingau de aveia é muito legal, você fazer alguma preparação com whey, você consegue colocar entre os dois pontos aí, tá? É muito importante, a melhor parte desse cenário é sempre que não prejudique o seu sono. Então você tem que priorizar você dormir bem. Então verifique qual cenário, qual situação é o seu caso. Então você pode um dia comer mais e ver, puxa, comi mais, não me senti tão bem, eu vou comer menos. Porque tem alguns indivíduos que até mesmo comendo refeições sólidas, mas uma pequena quantidade ou uma quantidade mediana é melhor do que comer só o líquido. Então, eu não estou ensinando você, não estou falando para você, faça isso. Não, eu estou te ajudando a você pensar e adequar o seu dia a dia com cenários diferentes. Então, veja, por exemplo, só um mingau de aveia é o suficiente, ou um copo de leite, um copo de suco, uma fruta com aveia, ou não, eu preciso comer uma comida mesmo, arroz, feijão e carne. Batendo os macros, não prejudicando o seu sono, não tem por que deixar de fazer, tá? Hoje a gente fala muito, a gente tenta tirar esse mito das pessoas de que carboidrato à noite engorda. Não engorda. Engorda, por exemplo, você comer 5 fatias de bolo durante a manhã, aí de noite eu vou comer só o frango com a salada. Não, né? Você comeu 5 fatias de bolo durante a manhã, seguiu o resto do dia comendo outras coisas. Não, de noite eu vou comer só o frango com a salada. Não é assim. Como eu disse lá no começo, é tudo um todo, tá? Então aí tem outro cenário, por exemplo, que é muito interessante a gente falar, eu treino de noite. Então quando eu treino, eu tenho a melhor sensibilidade à insulina, eu tenho o melhor aproveitamento dos alimentos, eu devo consumir normalmente uma refeição maior e com mais carboidrato. Mas, se eu treinar, comer e prejudicar o meu sono, eu não vou fazer isso, tá? Então, por exemplo, eu treino às 8 horas da noite e vou dormir, sei lá, às 11 horas. Eu treino, volto para casa e se eu fizer uma refeição sólida grande, vai prejudicar o meu sono, então eu vou fazer só uma refeição líquida
e vou dormir, que não prejudique o meu sono. Em relação ao alimento pós-treino, é muito importante que seja adequado a cada momento do dia. Agora, eu treino de manhã, depois, sei lá, umas 11 horas, um pouco próximo ao almoço. Eu treino, depois vou almoçar. Aí você pode comer o quanto você aguentar, filho. Lógico, em cada objetivo, tá? Então, se você treina à noite, você pode colocar mais calorias, mas não precisa ser mais alimentos. Então, você pode aumentar um pouco ou um alimento específico. Por exemplo, eu vou fazer uma vitamina com leite, aveia e uma banana, um iogurte com whey, um pouquinho de fibra para não ficar muito cheio e consigo dormir tranquilo. Agora não, eu preciso comer uma refeição mesmo, comer ovos, queijo, às vezes até uma torrada, uma tapioca. Eu preciso comer alguma coisa antes de dormir e também principalmente porque eu treino, então não tem problema se não prejudicar o seu sono, tá? Existe um outro ponto também que a gente pode falar, que é quem treina pela manhã, né? Que às vezes você está numa dieta muito restrita, já está comendo pouco carboidrato durante o dia e chega de manhã, você não consegue treinar, não consegue render o suficiente, não consegue ter uma performance para consequentemente você perder a gordura, aumentar a massa magra. Então é um cenário normalmente para quem está em restrição de calorias, que a gente restringe calorias e normalmente o que vem é o carboidrato e a gordura. Então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um pouquinho mais de carboidrato à noite para que no dia seguinte eu faça uma refeição rápida pré-treino, mas eu ainda tenho estocado aquele carboidrato que eu comi à noite para que eu consiga treinar um pouco melhor. Ou alguns indivíduos que gostam de treinar em jejum, lógico, eu não sou muito a favor quanto a isso, mas existem alguns indivíduos que têm uma melhora no seu treinamento quando treinam em jejum, porém que façam um carboidrato alto durante a refeição antes de dormir. Então se a gente fizer uma refeição melhor antes de dormir com um carboidrato alto, pela manhã a gente consegue ter uma performance maior. Isso normalmente acontece com a maioria dos casos, principalmente em dietas de restrição calórica. Porque se você está fazendo uma dieta de ganho de peso, de ganho de massa, consequentemente você está ganhando bastante aporte calórico. Então você não precisa colocar esse aporte calórico de noite. Aí normalmente acontece o contrário. Eu já como muito durante o dia, de noite eu quero fazer uma refeição mais tranquila para poder dormir, porque eu já comi muito durante o dia. Existe esse cenário também. Então, só para fechar esse assunto, eu estou aqui ensinando, jogando algumas coisas, mas não propriamente dizendo o que você deve fazer. E sim te ensinando, né, fazendo você aprender a pensar de acordo com suas situações do dia a dia, um dia em específico. É sempre importante que você vá, lógico, sempre com uma orientação de um nutricionista, que você vá pensando, que você vá adequando no seu dia a dia e você vá testando alguns pontos, lógico, sem prejudicar, até que você chegue ao seu melhor dentro daquele seu cotidiano, daquele seu treinamento, daquele seu dia que possa te alegrar, tá bom? Então nunca existe o melhor, mas sim o mais adequado ao seu dia, ao seu hoje, tá bom? E depois a gente vê o futuro, mas sim sempre o agora, tá bom? Muito obrigado para quem assistiu até aqui.